Boa noite. Assim como eu prometi ontem, hoje eu estou aqui para dar continuidade àquela palavra que nós falamos ontem e hoje nós iremos dar continuidade ministrando a oração do Pai Nosso, que é uma oração que foi ensinada pelo próprio Jesus. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo, que está nos vendo agora e que ainda não se inscreveram neste canal, que você possa agora fazer isto apertando neste botão que aparece aqui embaixo com a palavra inscreva-se, para você estar recebendo esta palavra todas as vezes que eu postar a palavra, você esteja recebendo as orientações da palavra de Deus. Então, que você possa também comentar, dizer se você está gostando, o que você está achando desta palavra que está sendo ministrada nesse tempo na tua vida. Para que nós possamos até mesmo melhorar o que estamos fazendo, para que chegue a você com muita graça, com muita sabedoria e que o Senhor esteja falando ao teu coração nesse tempo. Nós vamos começar ministrando hoje essa palavra que nós prometemos a você que faríamos isso na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela traz algumas particularidades que eu sei que você tem todos os dias orado o Pai Nosso, você tem feito esta oração como Jesus tem te orientado, tem te guiado, tem te abençoado, mas eu quero trazer algumas particularidades que talvez ainda não tenha saltado ao teu coração e que hoje vai trazer luz para a tua vida. A oração do Pai Nosso, ou a oração modelo, como nós podemos chamar, não é? Uma oração que foi ensinada por Jesus, por isso que ela é modelo. E ela traz, como eu já disse ontem, algumas particularidades. A oração do Pai Nosso, ela começa dizendo assim: portanto, vós orareis assim, orareis desta maneira. E aí começa dizendo, o início diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Observe que o próprio Jesus, ele diz para nós chamarmos a Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu. Quando nós nos apresentamos diante de Deus e chamamos a Ele de Pai, isso nos traz uma responsabilidade muito grande sobre nós, porque nós estamos chamando a Ele de Pai. E se Ele é nosso Pai, nós somos filhos. E como filhos desse Pai, nós precisamos ser filhos obedientes. Filhos que obedecem aquilo que o Pai nos manda fazer. Senão, se nós não obedecemos nosso Pai, nós somos taxados
de filhos desobedientes. E eu sei que isso não encaixa na sua vida, porque você quer ser obediente, você é um filho ou uma filha que obedece. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, o Pai, ele diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que nós temos que orar dizendo que santificado seja o teu nome? Porque nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. Deus é santo. E por isso que nós temos orar dizendo, por isso que nós temos que ter as reverências necessárias para nós entrarmos na sua presença. Porque ele é santo. Uma outra coisa que o versículo 10 vai nos dizer do capítulo de Mateus 6, que eu esqueci de dizer isso antes, vai dizer assim, que nós devemos, quando orarmos, dizer: venha o teu reino. Não é só uma frase de efeito que nós estamos citando. Nós precisamos entender que nós estamos, nesse momento da nossa oração, que nós estamos nos apresentando diante de Deus, nós estamos dizendo que venha sobre a minha vida o teu governo. Reino é governo. E nós precisamos dizer: Deus, governa a minha vida. E se eu digo governa a minha vida, eu preciso me submeter a este governo, ao governo de Deus. É por isso que quando João Batista, aquele que na palavra é chamado a voz do que clama no deserto, quando ele se apresenta pregando, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o governo de Deus sobre a vossa vida e sobre a nossa vida. Jesus, como filho, ele também, quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o governo de Deus. Quando Deus envia os apóstolos, os seus discípulos, para ministrarem a palavra, o evangelho, para ministrarem a Jesus Cristo como o Filho de Deus, ele também manda que os discípulos fossem pelas cidades por onde eles andassem e declarassem: é chegado o reino de Deus. Por que isso é interessante nós entendermos isso sobre o reino de Deus? Porque existem dois reinos: o reino espiritual, o reino de Deus, e o reino do príncipe das trevas. Todos nós sabemos que este mundo é regido pelo príncipe das trevas. Existe o reino de Deus e o reino do mundo, o sistema do mundo. Então nós precisamos alinhar, ajustar a nossa vida de acordo com o reino de Deus, com o governo de Deus, com a vontade de Deus sobre a nossa vida. E o versículo 10 vai completar dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então nós precisamos viver aqui na terra, fazendo esta vontade do nosso Pai, que nós começamos a orar dizendo: Pai Nosso. Nós precisamos cumprir essa vontade aqui na terra, assim como ela vai ser completa lá no céu. Se você almeja ir para o céu, você precisa viver essa vontade. A vontade e a obedecer esse Pai, para quando você chegar no céu, você já está na paz. Você já está sabendo o que vai acontecer lá. Você precisa ser obediente aqui,
para quando você chegar lá, você também obedecer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite de paz e te cubra com toda sorte de bênção e que venha o entendimento sobre a tua vida.